Boa noite. Vamos ver se tem um filtro melhor. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Muita boa noite. Vamos para mais uma live semanal. Hoje vai ser no filtro mesmo. Eu já tô pronta para ir dormir, na verdade. Quando iniciar a higiene natural? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Então, vamos só aguardar entrar mais gente. Boa noite. Me avisem se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem. Se o áudio estiver bom aí, vocês me avisam, por favor. Boa noite. Então, né, uma das perguntas mais frequentes que eu recebo, quando iniciar a higiene natural? Recebo muito essa pergunta, é a principal, né? Quando alguém chega e não conhece higiene natural, fala, quando? Que conhece, eu começo a ouvir um pouquinho sobre higiene natural, me pergunto, quando eu posso começar a higiene natural? Meu bebê tem 2 semanas, o meu bebê tem 3 meses, o meu bebê tem 7 meses, o meu bebê tem 11 meses. Ouvindo e vendo bem, ai que bom. Que bom. Então, quando iniciar a higiene natural? Agora. Inicie agora. Independente se seu bebê tem 2 semanas, se seu bebê tem 1 mês, 2 meses, se seu bebê tem 6 meses, se o seu bebê tem 9 meses, se o seu bebê tem 12 meses, se o seu bebê tem 16 meses. Então, independente de onde você está agora, comece agora, tá? Até mesmo se o seu bebê tem 18 meses, a gente pode começar agora, mas aí a gente já faz uma preparação para o desfraude. E beleza, então começa agora. Ah, se você está grávida, comece agora. Comece se informando, comece sabendo, conhecendo um pouco mais, lendo aí os conteúdos que já tem disponíveis. Já se informe o máximo possível, para que quando o seu bebê nasça, você já possa começar a praticar sem que você se sentir segura. E aí você não vai perder o tempo ali estudando, justo quando o seu bebê nasce, que vai estar tudo assim, ó, né? Aquela loucura. O bebê chorando, cuidando de bebê, sem dormir, tendo que estudar outras questões, porque sempre na maternidade, principalmente com o bebê pequeno, tem várias questões. Então, se você se preparar, se você já tá sabendo sobre higiene natural, se você se preparar antes, enquanto você tá grávida, vai ser muito mais fácil. Porque a teoria você vai ter, e aí você só vai alinhar a prática. Tá, mas então eu posso começar agora, mas qual que é a melhor idade para começar? Então, como eu disse, desde a gravidez. Mas se seu bebê já nasceu, a melhor fase para começar, que a gente chama a primeira janela ideal, é do 0 aos 4 meses, tá? Do 0 aos 4 meses. É ali aquele momento que a gente tá na esterogestação, então a gente tá se conhecendo, né? Então, quais são as vantagens de começar nesse período do 0 aos 4 meses? A primeira é que a higiene natural já vai fazer parte da rotina desde cedo. Ela já vai se encaixar e aí vai ser muito mais tranquilo manter essa prática. Outra coisa é que os bebês, nessa fase, eles são muito mais vocais e eles estão com os instintos muito mais à flor da pele. Então, eles vão comunicar muito mais nítido que eles precisam fazer cocô e que eles precisam fazer xixi, de forma muito mais animalesca. Porque ainda, até os 4 meses, mais ou menos, ainda é uma coisa muito animal mesmo. Meu marido sempre falava, isso parece um bicho sugando a sua teta. Porque eles são muito, é puro instinto, né? E com a higiene natural também é puro instinto. Então é muito mais fácil. A resposta do bebê na primeira janela, do 0 ao 4 meses, ela é imediata. Então é muito como você pegar um bebê, você posicionar e acontecer um xixi ou um cocô. Ele é mais imediato, e tanto a resposta do bebê em se adaptar a isso, quanto a nossa, de conseguir introduzir isso na nossa vida. A gente vai estar mais de repouso, a gente vai estar mais de resguardo, a gente vai estar estabelecendo a amamentação para quem vai amamentar, né? Então é um período muito de fusão emocional da mãe e do bebê. Então esse momento de que você vai ter que estar pele a pele, você vai ter que estar junto com o seu bebê, é um ótimo momento para você introduzir
a higiene natural, porque ela vai fazer parte disso tudo, desse ciclo todo de cuidados em relação ao bebê. O bebê ele ainda não está dependente da fralda, ele ainda está com os instintos dele fortes de se manter limpo e seco. Então por isso que essa fase é a melhor fase para começar. Mas o que acontece? Muitas pessoas não descobrem a higiene natural até o bebê já ter um pouquinho mais de idade, então são poucas as pessoas que conhecem a higiene natural enquanto o bebê é bebezinho. E a gente, como pai, principalmente nós pais, mães de primeira viagem, a gente fica meio extasiado, né, com o primeiro filho, logo que vem, com a questão do puerpério, e estabelecer a amamentação, e enfim, são inúmeras questões que acontecem, né, no puerpério, que a gente fica sobrecarregado, que a gente fica meio que em choque, né? Então, às vezes você introduzir uma coisa a mais pode ser... Você já pode estar assim, não tô conseguindo lidar com as coisas que eu tenho, então mais uma coisa pra eu lidar vai ser muito, sabe? Então essa seria a desvantagem de começar nesse período, porque a gente ainda tá se adaptando a essa realidade de pai e de mãe. Mas se a gente abre a nossa percepção e vê essa como uma possibilidade de estar junto nesse ciclo de cuidados em relação ao bebê, fica muito mais fácil. E aí, como eu disse, isso já vai fazer parte da rotina desde sempre. E aí não vai começar aquele pensamento de, quando a gente chegar em tal fase eu começo. Ou quando o bebê começar a comer eu começo. Ou quando o bebê começar a sentar eu começo. Quando o bebê começar a engatinhar eu começo. Quando o bebê começar a andar eu começo. E aí a gente vai sempre postergando, né? Então se a gente já inicia a higiene natural desde o começo, desde o nascimento, desde o quão antes a gente conseguir, mais fácil é disso estar dentro da nossa rotina, de ser algo totalmente natural. Pra mim é totalmente natural, a gente começou desde a primeira semana, né? E essa questão de levar a Rayu pro banheiro é totalmente natural pra mim, sempre foi, sempre fez parte. E aí muitas mães falam, mas eu tô me recuperando do parto. Realmente, às vezes, tá se recuperando fisicamente, não pode posicionar o bebê, tá com questões físicas mesmo que não pode, enfim, ou alguma outra questão que não tem a ver com o parto, mas enfim. Você pode começar nesse período, não necessariamente já começar a posicionar o seu bebê. Você pode simplesmente observar, começar a perceber esses padrões dele, começar a perceber os momentos que ele vai, os sinais que ele dá, e começar a perceber a sua relação com ele também. Se você começa a ter algum tipo de intuição, agora eu acho que ele quer fazer cocô, e ele vai e faz. Então você já pode criar uma comunicação, uma consciência em relação a isso desde cedo, mesmo que você não posicione imediatamente. Porque muitas mães não têm segurança logo no começo. Então é comum, para você ter a segurança, você pode começa observando. Começa a perceber esses padrões, começa a perceber esses sinais, começa a perceber como você se sente, e aí, quando você se sentir segura, agora eu sei que ele precisa fazer cocô. Então você sabe, você vai e posiciona, e aí isso vai fluir de forma natural. Então por isso que é muito importante a gente ter a informação, porque aí com a prática fica muito mais fácil, a gente se sente muito mais seguro. Então vamos para a segunda janela ideal, que seria dos 6 aos 12 meses, que é a segunda janela ideal para começar a higiene natural. Porque ainda a criança ela ainda não está tão dependente da fralda, não está tão acostumada em fazer na fralda, ela não perdeu totalmente a consciência corporal dela, então é mais tranquilo de você começar esse processo. Na verdade, tem muitos países e culturas que começam a higiene natural logo que o bebê começa a sentar. O bebê começa a sentar e já começa a colocar no piniquinho. Isso é comum e até mesmo no Brasil minha avó fazia isso. Então começou a sentar, já começa a colocar o bebê no piniquinho. Na hora que acorda, nas trocas de fralda, depois ou antes do banho, antes de dormir. Quando tá comendo e você percebe que tá irritado. Então são momentos que já dá pra começar a colocar o bebezinho naquele momento. Você já sabe que ele vai fazer um cocô, já coloca no piniquinho. Que ele vai fazer esse cocô livre, vai ser bem mais tranquilo, vai conseguir eliminar tudo, vai ser muito melhor. Mas qual que é uma dificuldade de começar com essa idade? E, bom, normalmente eles já começam a engatinhar, já estão sentados, já começam a rolar daqui de um lado, vai para um outro, já tá andando super longe. Você olha o bebê, você deixa o bebê aqui, a hora que você olha ele já tá lá. Então é muito mais difícil de você observar o bebê. Então para fazer o tempo de observação sem fralda aqui já é um pouco mais complicado.
Com um bebezinho que ainda não rola direito, não anda, a gente pode fazer sem fralda. Observar, só cobrir a superfície de um jeito que não faça sujeira. Mas com o bebezinho que já tá engatinhando, que já tá se locomovendo demais, já vai ser mais difícil. Então a gente pode usar uma calcinha de treinamento, aquele estilo sumô, usar a fralda preso com um cinto de fralda, que eu já mostrei aqui nos outros vídeos, que, aliás, a Higiene Natural Infantil, o perfil, ela compartilhou também uma foto de como ela faz, que é com o elástico da calça. Então dá pra gente modificar esse momento de observação de sem fralda, que vai facilitar para você perceber aí os padrões do seu bebê, o ritmo dele, a frequência com que ele faz xixi. Então ajuda demais para não ter sujeira, porque ninguém quer bebê fazendo xixi para todo canto, certo? Mas isso não faz mal pro bebê? Eu ouvi dizer. Bom, você acha que faz mal? Eu fico pensando como que é ficar em contato com as próprias fezes por 2, 3 anos, tendo infecção urinária, depois tendo muitos problemas psicológicos para retirar a fralda. É natural, né? Então, se é algo que o ser humano foi projetado para fazer, não deve fazer mal, certo? Bebê evacua tudo de uma vez, não tem cólica, não tem constipação, o organismo funciona muito melhor como um reloginho, como que vai fazer mal? Bom é deixar uma fralda descartável cheia de químico em contato com a pele do nosso bebê por 24 horas, por 2, 3 anos, né? Qual é a próxima janela ideal? De 12 a 18 meses. Então aí a gente já tem um bebê que provavelmente vai estar andando. Então vai ser muito mais difícil a gente observar esse bebê, porque ele vai para todo canto. Então a gente tem que estar prestando atenção. Alguns já começam a falar nessa fase, então às vezes é um pouco mais fácil de você comunicar essa questão. E como eu sempre falo, vai sempre levando nos horários mais fáceis, tipo na hora que acorda, nas trocas de fralda, quando você perceber que tem um cocô. E aí aqui a gente vai, com essa idade, a gente vai levar de uma forma muito tranquila, porque o bebê aqui, o que é um desafio é que o bebê já tem uma consciência, já tem uma dependência da fralda bem elevada, a maioria deles, tá? Não todos. Ainda é bem tranquilo, tá? Não é como ter uma criança de 2, 3 anos. Mas ele já está acostumado com a fralda. Ele já perdeu um pouco da consciência corporal. Então, pra ele vai ser um pouquinho talvez mais difícil. Mas, gente, tem tantos casos de mães que começam com essa idade de 12 meses e falam que foi tão tranquila a forma que elas lidaram que o bebê rapidamente aprendeu e que com 18 meses ele já estava desfraldado. Então, começar com essa idade, eles podem até terminar o aprendizado antes do que você começar antes. Então, pode ser uma vantagem essa. Não que o nosso foco seja o desfraude, porque não é. Mas eles costumam aprender nessa época, nessa idade, nessa faixa etária, muito mais rápido. E aí eles já estão querendo aprender a sentar, fazer sozinho, levantar, abaixar e levantar a calça. Então, eles já querem participar desse processo ativamente muito mais. Tanto que tem muitas literaturas, muitos educadores montessorianos que eles dizem que esse é o período sensível em relação ao uso do banheiro. Tem algumas literaturas, isso ainda é meio confuso assim, tá? Tem literaturas que falam que é de 12 a 18 meses e tem outras que falam que é de 12 meses a 24 meses e outras falam que é de 18 a 24 meses. Então, digamos que é de 1 a 2 anos. Esse é o período sensível, ou seja, é o período que a criança está mais propensa a adquirir esse aprendizado em relação ao banheiro. Então vamos aproveitar esse período que a criança naturalmente demonstra interesse. Ela quer lá ver o vaso, ela vai, levanta a tampa, ela quer mexer, ela aponta, ela tá muito mais ativa. Ela não quer ficar às vezes ela tira a fralda, não quer ficar com a fralda, então aproveita esse momento e já começa a ensinar pra ela o que ela vai fazer daqui a pouco, que vai ser o que ela sempre vai fazer, que é usar o pinico, que é usar o vaso. Então essa fase ela pode ser um pouco turbulenta, mas ela pode ser muito tranquila, muito gostosa, porque essa faixa etária de bebê é muito bom, é uma das coisas mais gostosas que tem, né? Pelo menos a que eu vivi até agora foi a mais gostosa. E
a gente quer ir aqui com essa faixa etária com calma, de forma divertida, de forma mais lúdica. Não precisa ser tão lúdico que nem com uma criança de 2, 3 anos. Talvez a gente precise de um arsenal de ferramentas um pouco maior. Mas só a gente tornar o negócio interessante, curioso, sabe? Curiosa, a criança tem curiosidade também, então aproveita essa curiosidade e torna algo engraçado, sabe? Relaxa um pouco, mãe, a gente tá tão tensa, né? A gente fica tão tensa com tudo e virou um tabu essa questão de usar o banheiro, né? Então a gente vai assim, né? Ai, meu Deus, será que eu vou traumatizar esse meu bebê? Não, ai, então relaxa. Curte um pouco o seu bebê, sabe? Tem um momento pra você se conectar com ele de fato, vai brincar com ele. Esteja ali simplesmente sem nenhuma agenda, sem nenhum objetivo, sem nenhum compromisso, sabe? Vai levando de boa, que vai ser tranquilo. A criança sente se você tá tranquila, a criança sente se você tá tensa, a criança sente se você tá nervosa. E se você estiver tensa, nervosa, muito rígida, a criança vai sentir. E ela fala, se minha mãe tá com medo, se minha mãe tá tensa em relação a isso, não deve ser tão bom. Então pega leve, relaxa, respira um pouco, se diverte, dá risada. Risada acalma tudo ali nesse momento do banheiro. Uma das coisas que eu mais falo em relação ao desfraude é, sabe, vai se divertir, vai dar risada, vai fazer coceguinha, sabe, que alivia a tensão, libera a tensão, sabe? E aí quando o negócio flui, o bebê consegue relaxar, tá? Minha filha tem 2 anos e até hoje não quer fazer no vaso nem no pinico, ela sabe que tem que fazer, mas não faz. Então a gente precisa aí lidar de outras formas mais lúdicas e a questão é, será que ela sabe mesmo? Será que ela sabe? Será que ela sabe a sensação da bexiga cheia e dela ter que ir até o banheiro? Como que é esse processo? Só assim eu não consigo te dizer o que você poderia fazer, porque eu não sei o que você tá fazendo, certo? Mas ainda 2 anos é muito tranquilo pra gente conseguir reverter essa situação, tá? Fica tranquila. E relaxa você também, mamãe. Então, deixa eu ver, eu sou meio... se deixar eu vou falando e eu perco o fio da meada. Então só deixa eu ver se eu tô seguindo uma linha aqui. Então, é basicamente isso em questão de idades. Então o que eu quero propor aqui é que independente da idade que o seu bebê esteja, ou independente se você está grávida, dê um período de chance. Se comprometa por uma semana que seja, o ideal seria pelo menos 1 mês a tentar não, a praticar. E aí vai, gente, tem muito conteúdo aqui no meu Instagram, tem o Instagram das outras meninas, então vai consumir conteúdo pra você saber o que fazer. Pra quem tá grávida e tá com um bebê de 0 a 6 meses, mais ou menos, antes de estar engatinhando, daqui umas 2 semanas e meia, vai sair meu mini cursos pra bebês de 0 a 6 meses, então você vai ter tudo, você vai saber tudo como fazer, você vai ter um arsenal de ferramentas pra lidar aí com questões que aparecerem pelo caminho. Mas a questão é, consuma esse conteúdo e se comprometa a pelo menos testar. Vai nas 4 capturas fáceis ao acordar, nas trocas de fralda, nos momentos de transição. Então, quando você tirar do carrinho, quando você tirar do sling, quando você tirar da cadeirinha, enfim. E começa a colocar essas oportunidades no meio da rotina. E começa a observar o seu bebê. Começa a pelo menos mudar a sua consciência em relação a isso, como a gente enxerga a fralda. Porque a maioria de nós enxerga a fralda como um banheiro 24 horas. Então a gente vai mudar a nossa percepção do que é a fralda. Ela é uma proteção para nos proteger contra os escapes, quando a gente não estiver percebendo, quando a gente estiver fazendo outra coisa, quando a gente estiver ocupado, ou simplesmente quando a gente estiver com preguiça e não quiser atender esse xixi, esse cocô. Mas vamos mudar a percepção do que é a fralda, sabe? E testa, começa, faz uns momentos de observação sem fralda, ou com fralda, né, com uma fraldinha de pano, ou com a calcinha de treinamento, como eu falo, pro seu bebê começar a sentir a sensação de estar molhado, para ele começar a recuperar essa consciência corporal, para ele começar a sentir como é ter o xixi dele na pele, sabe? Sentir o molhado, porque a fralda descartável inibe esse aprendizado precioso para a criança. Tá? Então a gente pode ir começando aos pouquinhos e tenta. Eu tenho certeza que se você começar a praticar, você vai se apaixonar e vai querer continuar. Mas se você começar a praticar e tiver difícil, você ficar irritada, você ficar frustrada, você ficar tensa, procure ajuda. Procure nós, a gente tem um grupo no Telegram,
Tem o grupo que agora vai começar mensal, que é um encontro online para suporte, para apoio. Então, primeiro busque apoio de outras pessoas praticantes. E aí, se mesmo assim não tiver bom, se simplesmente aquilo não se encaixar, você não quiser lidar com isso, relaxa, deixa pra lá, depois você desfralda, tá? Mas dê a você, dê ao seu filho, dê à sua família a oportunidade de você pelo menos testar e ver se dá certo na família de vocês. Que é um dos conhecimentos que muda a família, muda a humanidade, tá? Então é isso, eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Se não tiverem dúvidas, a gente vai encerrando por aqui. E na semana do dia 23 ao dia 29, eu vou fazer lives diárias, tá? Sobre a higiene natural, vai ser o básico, assim, de você entender por que você precisa praticar a higiene natural. Ou porque pelo menos você precisa ter a consciência do que é a higiene natural, do que é tudo isso, da toda a história das fraldas, do malefício das fraldas, enfim, olhar toda essa questão, tá? E aí eu tenho certeza que você vai ter muito mais segurança de falar, talvez eu vou testar mesmo essa tal da higiene natural, tá? Então a semana que vem, a outra a gente vai fazer lives diárias. Como eu disse, vocês precisam de conhecimento e eu tô aqui pra dar informação e vou dar o máximo que eu puder sempre. É normal posicionar o bebê e não fazer nada e depois de minutos fazer na fralda? Sim. Existem vários fatores aí, tá? Primeiro, você pode estar adiantando esse xixi ou esse cocô. Você tá um pouquinho adiantado, ou às vezes o bebê não tá confortável, ou você não tá confortável, ou o bebê quer fazer de outra forma, ou simplesmente você precisa posicionar, dar uma calma, talvez você possa tirar ele da posição, dar uma voltinha com ele, sabe, relaxar um pouquinho, daqui 5 minutinhos, volta de novo e posiciona de novo. Percebe, depois de minutos, quantos minutos mais ou menos? Que às vezes, por exemplo, a tri costuma ser de 3, 4, 5 minutos, então você consegue esperar mais 5 minutos para poder oferecer. Normalmente a gente tá adiantando o xixi. Ou ele simplesmente não tá se sentindo confortável, quer fazer de uma outra forma. Então a gente precisa ter uma flexibilidade aí para conseguir saber. E não tem jeito, é com a prática, mesmo sentindo o seu bebê, você e ele, para saber o que vai dar certo. Mais alguma? Então é isso, gente. Se não tiverem mais perguntas, vamos encerrando. E domingo agora, dia 15, a gente vai ter live de novo. Eu fiz hoje no meio da semana, mas voltamos pro domingo. E aí, se tiver ruim pra vocês, a gente muda pra uma outra data também, sem estresse. E dia 15 continuamos, então. Teremos mais uma live, eu divulgo o tema em breve. E é isso, gente. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês. Vocês são incríveis, como sempre. E, pra crescer saudável. Oi, querida. Que bom que você veio. Depois assiste a live, vai ficar gravada por 24 horas. Tomara que eu consiga salvar essa. Então é isso, gente. Um beijo, muito obrigada, boa noite e um ótimo resto de semana.